Oi, Dan, seja super bem-vindo aqui ao podcast do Publish News. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Esse programa vai ao ar um pouco antes de você subir ao palco virtual do Jabuti. E aí a gente quer falar sobre isso nessa conversa, mas antes eu queria voltar um pouquinho no tempo e lembrar do menino Dan, assim, a criança Dan, para entender como é que você se formou leitor, né? Que espaço que o livro tinha na sua casa, como é que era a sua relação com os livros, que referências você tem dessa época, Bom, para a gente poder conhecer um pouquinho desse moço leitor. tá legal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Fábio, Thalita, Léo, obrigado, enfim, por ter me convidado. Para mim é um prazer falar de leitura, livros, arte, enfim. Eu tenho uma peculiaridade, não, uma coisa específica na minha vida é que meus pais são estrangeiros. Meu pai era polonês, minha mãe é polonesa. Então na minha casa a leitura era muito presente, muito comum, muito presente. Eu brinco que só não se liam os russos, né? Porque quando meus pais saíram da Polônia, os russos, então soviéticos, tinham entrado na Polônia e eles foram obrigados a ler os russos, né? Então meu pai achava todos os russos superestimados. Então, ele falou assim: vocês aqui no Brasil, e eu não entendo como, adoram o Chekhov. Dostoiévski vocês acham o máximo. Que bobagem esse Dostoiévski era um escritor de novela. E isso eu lembro como se fosse agora. Se eu subir, as pessoas não sei se elas vão nos ouvir ou não vão nos ver, as duas coisas. As duas coisas. Se eu subo a câmera aqui, na estante que está atrás de mim, tem uma seção só dos russos ali, que meu pai implicava, aquela que tem umas babushkas até aí lá em cima, tá vendo? Eu, eu separo a estante por lugares e por amizades e por autores que eu acho que gostariam de se encontrar de alguma maneira. Mas então eu li muito quando garoto, a princípio os gibis, eu acho que todo mundo passa por isso. Por coincidência, tá até aqui perto, tem o Pequeno Nicolau, eu adorava o Pequeno Nicolau. Tem fases, né? Sempre a leitura presente. Então, quando criança, os gibis, eu tenho até hoje guardado o primeiro livro ali em algum canto, com a ajuda da escola naturalmente, e essa influência boa da família. Então, Pequeno Nicolau, os gibis, depois vem o Pequeno Nicolau, aí mistura com Tintim, vai misturando tudo. E depois tem uma coleção, até vou mostrar para quem está nos vendo, só um segundo aqui. Brás, Bexiga e Barra Funda. Marcos Rey, eu adorava esse cara, meu gênio do crime, que veio também nessa mesma época. Tá aqui, ó. Todos os livros de criança estavam separados ali não sei se deu para ouvir. Esse aqui é Um Cadáver Ouve Rádio. Eu lembro como se fosse agora, eu lendo esse livro. A escola nos obrigava a ler livros também, né? Mas na sua grande maioria eram José de Alencar, Iracema, coisas assim que até mesmo o Machado, que é um gênio, mas talvez eu não tivesse a idade para isso. Eu gostava desses daqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, Monteiro Lobato traduziu e adaptou Robson Crusoe. Arthur Conan Doyle, Um Estudo em Vermelho. É, Manual de Sobrevivência na Selva, esse foi fundamental na minha formação. E aí, assim, duas coleções que agora eu cheguei e que acho que as pessoas da minha idade vão reconhecer. Para Gostar de Ler, era uma coleção maravilhosa, trazia crônicas, nesse caso, desse volume que estou vendo aqui, Paulo Mendes da Rocha, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino. E eu adorava esses caras. E adorava esses caras desse jeito e abriram realmente porta para mim. No caso do Fernando Sabino, por exemplo, por Encontro Marcado, que foi um livro que me marcou muitíssimo. E a outra coleção que aí eu li adolescente, junto com essa, foi As Grandes Aventuras. Era uma coleção da editora Abril. Nesse caso, esse que estou mostrando para vocês é o Moby Dick do Herman Melville. Com traduções boas, a gente comprava na banca, eu colecionava, adorava, lia vorazmente esses daqui. Então a minha formação foi essa. Depois, já mais velho um pouquinho, aí a gente chega nos 15, 17, 16 anos, aí vai entrar Apanhador no Campo de Centeio, vai entrar as coisas um pouco mais, vai entrar Camus, Estrangeiro, por exemplo, livros já com mais discussão, mais política, mais realidade, não sei como dizer, entre os de não ficção também, e daí a vida vai me levando
Aí para os russos, para tristeza, para inconformismo do meu pai, e para os americanos. Eu li muitos americanos. Eu gosto muito do Roth, também os ingleses, Ian McEwan, todos esses. Então tem bastante coisa para a gente falar. E daí, naturalmente, você vai pegando as influências dos outros. Mas a leitura sempre presente na minha vida. Então, a leitura para você nunca foi uma obrigação e nunca você viu isso como obrigação. Você vê isso por conta dessa influência e dessa vontade que os seus pais colocaram em você de ler desde pequeno? Eu acho que tinha uma coisa, meu pai, eu olhava meu pai, bom, meu pai era um executivo clássico, vamos dizer assim, né? Você pesca ele do episódio do Mad Men, perfeito, assim, ele chegava com a pasta 007, meu pai era engenheiro, ele se formou no Brasil, trabalhava muito, chegava em casa, deixava a mala, tirava a gravata, ou não, e jantava com a gente, falava de trabalho com a minha mãe, em polonês, com a gente em português, perguntava duas ou três coisas sobre o trabalho, sobre a escola, e ia fazer as coisas dele. Nos momentos de lazer ele estava lendo. E assim, tem uma influência muito grande, que são as revistas e jornais. Eu assino até hoje os jornais impressos, por exemplo, Estadão e Folha, no meu caso, aqui em São Paulo, porque a gente estava sempre lendo alguma coisa. Então eram os livros, eram os jornais, eram as revistas. Até outro dia, minha irmã virou para mim e falou assim: sabe qual é a imagem que eu mais lembro de você na praia? Porque a gente ia para a praia. Eu falo, qual? Era ou jogando bola ou lendo jornal. Então, isso desde garoto. Agora, você tocou num ponto importante, que era a questão da obrigação, né, dessa tensão. Eu achava que lendo eu ficaria mais inteligente também. Não sei se funcionou, mas eu achava que tinha esse entendimento, que existe até hoje, que de alguma maneira, se você ler, você vai ficar mais inteligente. Então era um prazer, mas também era algo que eu achava que queria me fazer bem, algo assim. E pulando um pouco pro presente, você é pai de um casal, não é isso? Isso. E como você acha, qual a importância para você na leitura para eles, como acho que é para você, na verdade, e como é meio difícil falar assim, mas tipo, ensinar um amor para os livros ou algo assim, pelo menos o prazer da leitura para eles. Como você consegue fazer essa relação também de passar o que você teve, que parece mais abstrato, mas de uma forma prática no dia a dia? Fábio, eu acho que é mais difícil hoje em dia. Você tem uma influência que acontece naturalmente, sem você fazer força. Se você está lendo, se as pessoas da casa estão lendo, os seus filhos veem isso acontecer, como eu vi, e isso os influencia naturalmente. Agora, hoje em dia, os chamados são inúmeros, né? Os nossos chamados eram menores. Quando eu digo chamados, as nossas atrações, né? Tinha televisão que tinha 5 canais, mas na minha casa você tinha horário para ver televisão. Hoje em dia você tem 200 canais na televisão. Você tem o canal que você quiser, o programa que você quiser pelo streaming, você tem a internet, você tem o iPad, você tem o celular, você tem o joguinho. Você tem os amigos que na maioria não leem e acham ler chato também, então, ou tediante. O livro, para nós, e não é à toa que eu fui fazer rádio e teatro, ele é o reduto da imaginação. Você trabalha pelo livro, com o livro. O livro te provoca a trabalhar, ele não te entrega tudo, né? Essa é uma teoria básica, mas eu acho importante, assim. Porque isso é parte do prazer da leitura, você complementar a cara daquele personagem do seu jeito, o cara não te explica exatamente a situação, você completa, etc. Enfim, aí depende do autor naturalmente do seu gosto. Quanto mais coisas te são entregues, mais confortável é para você, para sua preguiça, para sua falta de vontade de trabalhar, vamos de imaginar. E eu acho que até a preguiça às vezes é tentadora. E às vezes ela é divertida, um joguinho é divertido, o celular é divertido, as coisas são a TV, o vídeo, tudo é divertido. E como às vezes tem que trabalhar um pouquinho mais para o livro, é mais difícil. Mas quando embala, eu acho que é o caso mais da minha filha do que do meu filho, ela embalou assim na leitura, gosta muito de ler, e aí vai. O Davi, meu filho mais novo, é mais. Mas ele está começando. Ele está começando, porque eu acho que a gente fez uma coisa, você, de alguma maneira, sendo ator e tudo mais, blá, 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 você não quer limitar nada, não fazer regras, né? Tem uma ideia da democracia, de tudo bem. Aí eu falei, bom, algumas coisas se a gente limitar vai ser melhor. Então,
tiramos a televisão, tiramos o eletrônico, como a gente chama, não tem períodos que não pode, aí a saída acaba sendo a leitura e está embalando. Mas eu acho que eles têm mais trabalho do que os nossos pais. A gente tem mais trabalho do que os nossos pais tiveram conosco para ler. Fala. Você já tentou falar para eles que eles vão ficar mais inteligentes se eles começarem a ler? Claro que falei. Minha filha acreditou, meu filho tem dúvidas. Idan, você falou aí, né, dessa série de estímulos, desses inputs que a gente recebe, o streaming, a música, que é muito mais fácil de ouvir do que era uns anos atrás, a televisão, as séries, etc, etc, etc. E eu estou vendo que você tem uma bela de uma biblioteca, né? Eu queria saber como é que você lê. Você ainda lê preferencialmente pelo papel, ou você já aderiu ao livro digital? Experimentou algum audiolivro, por exemplo? Como é que está essa sua leitura digital, assim, engatinhando ou já está adulta? Cara, cada coisa teve uma. Eu sou um defensor total do livro papel. Me acostumei, eu gosto, eu trato os livros quase como amigos, assim. Então essa galera tá toda aqui atrás. Eu escolhi o lugar de cada livro. Eles me acompanham há muito tempo. Eu sempre tinha essa ideia de que compor a sua biblioteca em casa. Hoje em dia eu tenho mais dúvidas com o ter, né? Digo, a gente também não precisa ter tanta coisa, mas eu tinha essa ideia de que ter uma biblioteca, a sua biblioteca, do que você leu, do que você escolheu ao longo da vida, era um legado também, era uma caminhada assim, pelo tempo, bacana de se ter. Então, eu estou cercado, quando a gente está falando aqui, eu virar lá tem livros, lá também, ó, embaixo da TV tem livro de todo quanto é canto nesse lugar que a gente está. Livros de arte. Eu trabalhei na Livraria Cultura também um tempo, né? Eu fui lá e tive a ideia de fazer o teatro, e em troca do teatro, uma parte do meu salário era em coisas da livraria. Então eu ganhava uma grana em livros ou CDs na época, então isso aumentou ainda mais a minha coleção. Mas eu adoro isso aqui. Às vezes eu fico arrumando e rearrumando os livros também, e lembrando da sensação que cada um deles me traz. Eu gosto disso. Agora, voltando ao que você perguntou, eu comprei o Kindle faz uns 6 meses mais ou menos. Aí fui ler, era no meio da pandemia, porque na pandemia era mais fácil, eu achava na hora, eu lia. Aí eu li, eu demorei para me acostumar, mas o Baixo Esplendor do... Já eu lembro. Bota aí no Google aí da vida. Marçal Aquino. É isso aí, obrigado. Do Marçal foi o primeiro livro que eu completei aí no Kindle e adorei. E de audiobooks, eu comecei a só ouvir os livros que eu acho meio idiotas, assim, eu falei, não preciso comprar isso. Aí, tipo, outro dia eu tava ouvindo A Arte Sutil do Foda-se. Eu falei, não preciso comprar isso. Eu falei, dá pra ler, né? A gente gasta isso aqui nesse 3 passeios com o cachorro e tudo bem. E você falou aí desse tempo que você trabalhou na cultura, e eu queria falar da sua relação com as livrarias. Inclusive, essa é uma pergunta que chegou para a gente, que a gente anunciou que você ia estar aqui conosco, né? O perfil Vamos Ler BR mandou essa pergunta: qual é a sua relação com as pequenas livrarias em específico, né? Mas eu vou ampliar um pouco a pergunta e te perguntar da sua relação com as livrarias, né? Como é que você frequenta? Que livrarias você costuma frequentar? Qual a sua relação com elas? Você tem uma livraria preferida, uma livraria do teu bairro, sei lá, alguma coisa do tipo? Cara, as pessoas das livrarias devem ser cansadas de mim. A gente se trata como amigos. Eu vou a todas as livrarias. Se eu posso não comprar pela Amazon, eu não compro. Eu vou na Livraria da Vila, vou na Livraria da Travessa, vou em todas as unidades. Eu conheço lá o pessoal da Vila, dos shoppings, não sei o que lá. Vou na Cultura, passei aí menos depois que parei de trabalhar lá, porque fiquei um pouco de bode, mas tudo bem. Eu gosto de comprar na livraria, eu gosto de encontrar as pessoas. Outro dia eu estava lendo o Henry Miller, por causa que eu vi o filme, aí eu falei, pô, tá na hora de ler o Trópico de Câncer, por exemplo. Eu tinha lido o de Capricórnio, aí fui na livraria da Vila, daí eles falaram, tem na tal unidade. Dava para comprar na Amazon,
mas aí eu esperei chegar na outra unidade, fui na outra unidade. Eu gosto dessa relação. E eu sempre vou às livrarias e todo mundo até brinca comigo, porque eu gostava de fazer reunião em livraria. Gostava de encontrar as pessoas em livraria. É que veio a pandemia e mudou muito isso, né? Mas outro dia, até agora, vai ter um lançamento, no dia do Jabuti, tem um lançamento do livro do Sadenberg, que a gente estava entrevistando na CBN, na Livraria da Travessa. Daí eu falei, pô, essa unidade ficou linda lá em Pinheiros, que legal que eles vieram para São Paulo. De alguma maneira, também a gente se torna parceiros das livrarias, né? Pô, Livraria da Vila, da Doc Lobo, até me disseram que vai mudar de lá. Aí eu falei, pô, mas vai continuar, né? Por favor, eu torço, eu compro o livro para que eles continuem, minha pequena parcela, para que eles se mantenham como lugar de encontro, como lugar de troca de ideias. Eu adoro acho que as livrarias físicas, já é uma discussão nos Estados Unidos também, deveriam ter um estímulo maior ou um imposto menor, alguma relação frente à internet, que não tem o aluguel para pagar, não tem a luz, sei lá, água, gás, etc., o funcionário para pagar, e às vezes consegue dar um desconto maior. Eu acho que o lugar do livro é importante que a gente defenda, que a gente mantenha. Eu adoro as livrarias. Aliás, e desculpa, eu sei que estou respondendo muito, falando muito, mas mesmo quando viajo, recentemente estava em Paris, fui lá na Shakespeare lá, fui em Nova York, faz tempo que não vou, mas vou na McNally, que é lá no Village. Eu gosto desses cantos, eu gosto desses lugares, sim. E gosto das vitrines. As vitrines me inspiram, sempre acho alguma coisa. Agora a Livraria da Vila fala, deixa uns bilhetinhos, né? Eu acho bacana, gostamos desse, esse aqui não sei o que lá, eu acho bom. E Dan, você faz 1 milhão de coisas, né? Sabe, tipo, tem um programa de rádio de mais de 15 anos, também dá seus pitacos no esporte, etc, né? E assim, e pelo visto você lê bastante. Eu acho que não monta só uma biblioteca, né? E a gente tem... como que você consegue manter uma rotina de leitura que caiba no seu dia a dia e te mantém assim? Porque, como você falou, não é só são as crianças que lutam, quer dizer, lutam, tem esses tantos estímulos, né, também. Eu sei que você não tem tua presença em redes sociais, mas você tá lá também. Como que você faz isso para manter esse hábito e continue lendo? É fácil. Bom, tem naturalmente, antes de dormir, né? Isso é meio chave, meio clássico já. Nos espaços do dia, e eu boto o livro no carro. Meu carro é uma zona, né? Todo mundo fala isso. Meu carro é uma bagunça, você encontra lá, tipo, livros, CDs, pessoas, tem de tudo no carro. Refeições, tá tudo ali. Então eu deixo o livro no carro. Cara, eu sou desse tipo. Bom, só tem um cara mais maluco que eu de longe, que é o Fagundes, né? O Fagundes lê quando qualquer coisa, tipo na espera do dentista. Eu leio também durante o dia, assim, no carro, tem que esperar uma coisa ou outra. Avião. Aliás, é muito doido, né? Hoje em dia você olha uma sala de espera de avião, não tem ninguém lendo, tá todo mundo no celular. Eu tô no tablet, né? Tomo muito conta. Eu não, eu gosto do livro, porque também eu gosto do descanso que ele me dá no olhar. Então, o meu olho cansa com facilidade também com o digital, apesar dos óculos de tela azul e tudo mais. Mas eu gosto, estou acostumado. Eu sou dos que compra revista ainda também, então nem tudo é livro, as revistas que sobraram. Apesar de às vezes assinar no iPad, eu. Então, respondendo a sua pergunta, sempre à noite e durante o dia onde eu conseguir. Mas dá para ler, sim. E Dan, você comentou no começo dessa conversa que a sua estante ela é dividida entre autores, lugares e às vezes de autores que você gostaria que se conhecesse. E outro dia a gente estava gravando outro episódio de podcast por aqui e todo mundo começou a falar como é que organiza cada fileiro da sua estante, porque é bem pessoal também, né? Como é que você organiza a sua biblioteca pessoal? É super pessoal. Eu adoro ver a biblioteca dos outros, né? A a estante dos outros, né? A da Maria Adelaide Amaral, por exemplo, é a mais linda que eu conheço, que ela mistura uns livros com os prêmios, com umas coisas, assim, as fotos. Eu acho uma obra de arte aquela história. O Moacir Scliar também, que botava os livros deitados. Tem um livro, eu acho que é do Éder Chiodato, um livro de fotografias de escritores, das estantes de escritores. O meu é isso.
Os caras que eu achava que ia ser legal que se encontrassem, e, e se eu estou na dúvida, eu boto pelo mesmo país ou pelo mesmo tema ou impacto que teve em mim. Então, por exemplo, o Paul Auster está aqui atrás, eu sei onde toda essa galera está. Então, ele está perto do Hemingway, que está aqui, que está perto, está exatamente um do lado do outro, que estão perto da Jennifer Egan, que é uma escritora que eu gostei muito quando eu li Visita Cruel do Tempo. Não tem exatamente a ver, mas o Paul Auster me leva para uma mesma Nova York que ela escreve. Aí o Henry Miller está perto do Nabokov, por exemplo, porque eu acho que tem uma coisa sexual dos dois aí, né? Quer dizer, não que ele seja refém de Lolita, ele é um escritor genial, mas eu não colocaria ele nos russos, o que, aliás, ele me agradeceria por isso. Então, é meio essa brincadeira. Aí depois, não, aí eu vou. Cadê? Aqui tem o Milan Kundera, tá logo em seguida, que eu acho isso Tentável Leveza do Ser, para mim, na época que eu li, muito marcante, até porque também saiu o livro, o filme, perdão, na mesma época. Então eu vou botando essas relações e gosto delas. E lá em cima, que eu sempre acho, a parte de cima lá da estante, ou muito embaixo, é aquelas partes que você não vai ver nunca mais, né? Então são os livros que eu gostei, que eu acho importantes, mas que eu achei chatos. Eu me mudei faz muito pouco tempo, Dan, e sofri um acidente na mudança. Então eu tô com uma perna imobilizada. Então eu estou dependendo da ajuda de estranhos, aliás, mentira, de amigos, de grandes amigos. E aí os meus livros aqui foram organizados pela editora do meu livro, que é a Raquel Menezes, e ela colocou num degradê. Eu nunca mais vou achar nada ali em cima. Não, não pode fazer isso. Não é que nem roupa. Explica isso pra ela. Não dá pra ser camisa azul do lado de camisa azul. Não tem sentido isso. Tô tentando mudar aqui por causa desse raio de sol. Mas não tem. Eu botei os brasileiros estão ali junto. Tem várias divisões. Eu tentei dividir uma época ficção e não ficção, mas tem uns caras de não ficção que é, por exemplo, tá o Hélio Gaspari ali, o livro está cada vez mais importante, é uma coleção cada vez mais importante, que é a ditadura, né, sobre a ditadura, está perto da poesia do João Cabral de Melo Neto, está perto, tá ali perto do Milton Ratum, por exemplo, que eu acho um escritor contemporâneo de muita importância. Os mineiros estão juntos, que é essa galera que eu acabei de falar agora há pouco, né, Fernando Sabino, acho que tem o Pellegrino, enfim, eu vou fazendo essa divisão, mas meio. Quando eu Como se sarar fossem da minha amigos perna, mesmo. eu reorganizo do jeito que faça mais sentido para mim. Mas por enquanto está por cor. E Dan, É você. muito bom organizar por cor, cara. Ela é É, uma pessoa. Você não devia criticá-la, a intenção foi boa, foi ah bonita. lá. Tá uma estante Tá bonita, pelo bonito, menos, tá pra gente. bonito. E Dan, esse programa vai ao ar, a gente está gravando na segunda-feira, mas ele vai ao ar justamente no dia do Jabuti, né? Na manhã do Jabuti. Aí eu Isso. queria que você nos contasse um pouquinho de como é que tá esse ensaio, você está ensaiando, você tem um roteiro já na tua mão, como é que tá esse preparativo, e o que que é que a gente pode esperar sem você dar nenhum spoiler que vá atrapalhar a cerimônia, o que que é que a gente pode esperar dela? Bom, se tem alguma coisa que alguém que pode atrapalhar, sou eu, realmente, porque tá tudo super organizado. Escreveram, mandaram o roteiro e tudo. Vamos fazer uma live agora, assim que acabar essa gravação com vocês. Vou gravar com eles, vamos ter uma conversa para alinhar tudo para apresentação. Sabe o que foi curioso? Outro dia, de alguém do Jabuti, que eu queria fazer uma pergunta, eles tinham me mandado umas perguntas sobre minhas leituras. E daí eu botei Jabuti no e-mail, no programa de e-mail, e vieram umas 20 mensagens. E daí eu comecei a descobrir que eu apresentei o Jabuti outras e outras vezes, né? Tinha uma época que eu participava de muito prêmio, fazia muito MC, assim, e tá lá o Jabuti, tem um aniversário do Jabuti, pode ser de 50 anos, 40 anos, enfim, eu tava lá, li textos, então tem uma relação longa. Já apresentei, já tive no prêmio, eu valorizo muito os prêmios literários. Eu sei que as pessoas têm uma relação maluca com prêmios, né? Se são justos, se não são justos, se tem influências, quais são as influências.
Isso serve para prêmios de livro, prêmios de cinema, de qualquer prêmio artístico, né? Aliás, qualquer prêmio, talvez de qualquer lugar, os de teatro, mas eu acho bom, porque celebra o contexto, celebra, nesse caso, os escritores, a literatura, fala-se mais, sai no jornal. Acho muita gente vai para a livraria depois e quer saber quem foi o cara que ganhou, o que ele escreveu, como é que é aquele livro. Tem muita coisa sendo feita, muitos escritores surgindo, muitos movimentos, vocês sabem disso mais do que eu, e às vezes a gente não dá conta. Então um prêmio acaba trazendo esses nomes à tona, assim, para que a gente conheça. Eu só queria saber se, ok, você não pode, claro que você não pode contar pra gente, mas você tem as suas apostas internas de cada categoria, quem que você acha que vai ganhar, ou quem que você acha que tá mais ali na frente ou não? Cara, tem muitos livros que eu não li, sabia? Eu não vou fazer um charme aqui. Tem muito livro que eu não li. Então, na verdade, mais preocupado do que saber quem vai ganhar, eu falei, caramba, eu preciso ler o livro desse cara aqui e tal. Nossa, esse livro aqui eu não sabia nem que existia. Então, para mim, a provocação foi mais para. E é real isso. Às vezes a gente se conecta até pela própria mídia com os livros de autores que a gente já conhece, ou autores estrangeiros, ou autores de grandes editoras, que chegam com muita força, né? Então, a minha maior influência com os indicados foi essa, de querer conhecê-los melhor. Mas você consegue pensar em livros, tipo, os livros mais importantes que você teve, principalmente agora, vendo. Você falou um pouco da história do seu passado, mostrando um pouco do que você leu quando era mais jovem. Você tem isso muito organizado na sua cabeça, eu não conseguiria pensar nisso, né? Mas você consegue fazer uma lista mental de o que foi importante, por exemplo, na sua carreira, hoje em dia, nas mudanças que você tem, que me parece isso, né? Acho que eu ouvi uma entrevista você falando que você está sempre pronto a mudar, sabe? Tipo, a ouvir as pessoas, que acho que como entrevistador você faz um trabalho incrível e acho que parte é isso. Mas você consegue ter isso na sua cabeça, tipo, sei lá, 5 livros que são super importantes na sua vida e você acha que todo mundo, inclusive os seus filhos, de repente, lê daqui a um tempo? Cara, sim, por mais que eu ache, Fábio, que é é fruto do seu momento também. O livro combina muito com. Às vezes tem aquele filme, né? Não sei se você já passou por isso, de você rever um filme que foi muito importante para você. Por exemplo, Era Uma Vez na América era um filme muito importante para mim. Eu fui ver outro dia, continua lindo, continua, mas não me bateu da maneira que foi. Outro dia, Carteiro e Poeta foi a mesma coisa, mas eu fiquei tão emocionado, eu adoro esse filme, por exemplo. E me bateu também ter me emocionado mais agora do que foi na época, porque na época a gente tinha um monte de grandes filmes acontecendo e talvez ele tenha passado como mais um. Estou dando exemplos assim mais populares para dizer que o livro, de certa maneira, ele também é refém do seu momento. Eu falei de alguns aqui que me impactaram profundamente no momento que eu li. O Estrangeiro, do Camus, pelos meus pais serem estrangeiros e por... O livro não é exatamente isso, mas me bateu dessa maneira. Eu sou estrangeiro, eu sempre falo assim, eu nunca pertenci a grupo nenhum de maneira ideal, né? Então eu sou judeu, mas na minha casa não tinha educação religiosa. Então eu era pouco judeu para os judeus e judeus para os não judeus. Eu era polonês para os brasileiros, porque na minha casa se falava o Brasil como se fosse outro país, e era brasileiro para os poloneses, porque na turma dos meus pais, que eram todos os amigos, eu não sabia falar polonês, eu entendia, entendo ainda. Então, tipo, essa formação meio estrangeira que me fez ator, eu acho, quando eu li O Estrangeiro, eu me senti muito identificado, apesar de não ser exatamente isso o livro. Mas aí você vê todos os livros sobre imigração, sobre um olhar estrangeiro sobre o mundo que aquela pessoa está entrando, me batem de maneira particular. Então, o Philip Roth, por exemplo, que tem essa coisa judaica e uma ironia, e um escritor, sempre foi um escritor que me bateu forte, mas eu diria O Estrangeiro, diria Insustentável Leveza do Ser. Quando eu li, me emocionei muitíssimo. Eu acho a maneira que o Kundera escreve muito legal. Estava até lendo Identidade um dia desses. Qual mais eu falar? Os Brasil, o Enquanto Marcado. Enquanto Marcado do Sabino. Eu até falei com a filha dele há um tempo atrás que eu adoraria fazer a peça, apesar de ser muito, muito trabalhosa, porque as imagens do livro são muito boas, mas eu acho esses mineiros geniais. O Gênio do Crime, que eu comentei agora, eu sempre gosto de falar, porque eu acho um livro delicioso. Esse eu gostaria que meus filhos lessem. Tô vendo ali Gay Talese, por exemplo, como não ficção. Truman Capote. Mas esses caras todos são importantes, né?
Eu queria, esses caras todos são importantes, esses caras todos ampliam a realidade para você, mostram outro jeito de ver a realidade, te aliviam um pouco da loucura. Deixa eu ver, tem mais algum? Com certeza eu vou lembrar assim que a gente acaba a live. Lembrei ali, o Hermann Hesse também. O Lobo da Steppe do Hermann Hesse. Eu gosto muito. Tem gente que gosta mais do Siddhartha, né? É meio uma competição boba, mas Hermann Hesse eu acho um escritor, sei lá, inacreditável. Esse cara aqui, que está aqui atrás do computador, Karl Ove Knausgård, ele escreveu agora Meu Pai. É uma sequência forte, linda. Eu perdi meu pai agora recentemente, então daí também quando eu tinha lido eu voltei para essa coleção, porque você quer um companheiro de alguma maneira para entender algumas coisas e serviu dessa maneira. Agora, estou falando disso tudo para parecer chique, mas tem os livros de suspense, os livros de crime que eu adoro, os policiais, entendeu? Que são livros tidos como menores, mas que eu sempre adorei ler, né? Sempre adorei, sempre foram bons companheiros. Mas de ter mudado a vida, acho que são esses daí que eu falei. Eu vou lembrar de algum daqui a pouco, mas aí eu te falo. E, inevitavelmente, a gente vai ver alguma coisa que você escreveu, Dan? Você tem algum arquivo aí escondido dentro do seu computador com as suas linhas também? Esse livro aqui é muito bom e me marcou muito, Desonra do Coetzee. Coetzee, enfim, esse era um momento que acho que foi um momento que ele ganhou o Nobel, ele veio por uma flip e meio que não falou nada, ficou falando, acho que falou meia hora e foi embora, não foi uma época assim. Foi bem isso. Os meus amigos me falam, eu sempre escrevi as peças, eu dei aula durante muito tempo, né, de teatro, e aí eu escrevia as peças com os grupos, e depois disso eu parei de escrever, mas eu escrevia bastante. E outro dia até uns amigos meus mais antiga assim vieram falar, cara, tem que escrever, você tem que escrever, me estimulando muito a escrever. E eu tenho pensado nisso, porque eu tenho olhado umas séries que eu falava, cara, isso aí dá para escrever, isso aí não é tão difícil não. Sempre querer parecer pretensioso, mas acho que tem um lugar bacana de escrever, de você tirar uns fantasmas de dentro de você que só saem pela escrita, curiosamente, não saem pela fala, saem pela escrita. Algumas coisas que você sintetiza quando escrita e a espécie de compromisso que você estabelece quando você escreve. É um compromisso diferente nas palavras, no que você quer dizer, mesmo quando você se promete algo, quando você escreve é diferente. Então, eu acho que sim, a resposta para você é sim. Eu não sei o que, não sei quando, mas tenho me disciplinado a começar a escrever. Acho que também é uma disciplina, né? Não sei se vocês escrevem, qual é a vida de vocês, mas acho que tem uma disciplina. Tipo, eu não sei se eu seria igual o Hemingway, que escrevia de pé e deixava a frase no meio do caminho para voltar no dia seguinte, né? Tem essa lenda sobre ele. Eu estava lendo, aliás, eu estava vendo no comentário que eu recomendo muito, aqui não está no Brasil ainda, mas é do Ken Burns, que fala sobre o Hemingway, né? Que é o mesmo cara que fez a série sobre o jazz, que é maravilhoso. Falando do Hemingway, ele fala isso, que ele escrevia de pé e a máquina parava no meio da frase, com o meio da ideia, para poder voltar no dia, com vontade no dia seguinte. Então, seja qual for a disciplina, eu preciso criar alguma para escrever, sim. Já estou esperando, então. Vou aguardar esse livro, hein? Fábio, também tem tanta... tem um livro do meu avô, né? Esse está lá em cima. O livro do meu avô, eu não sei se já aconteceu isso, essa história já contei muitas vezes, mas rapidamente meu avô no final da vida gravava. Meu avô no final da vida gravava as memórias de guerra dele, né? Eles têm uma memória muito particular porque eles ficaram escondidos no sótão de uma fábrica de carvão por 3 anos. Deram meu pai para outra família para ser criado e tal. Então e eram 16 pessoas. No começo eram 4 e viraram 16 pessoas que passaram lá 3 anos, 1,5 metro de altura. Dentro de teto, né? E viveram assim 3 anos aquelas 16 pessoas. E, enfim, todas as histórias que aconteceram ali, o antes, o depois, tinha marcado muito meu avô. Bom, marcaria qualquer um. E cuidados supervisionados por um zelador, que era o zelador do prédio abandonado, que era um católico polonês, a quem ele dedica o livro.
E eu não sabia nada dessas histórias. Eu fui saber disso, eu tinha 16 anos. Ele gravou, foi gravando isso num gravadorzinho, que até está aqui, tá atrás do computador, eu tenho esse gravador comigo até hoje. E depois se traduziu isso, passou isso para a voz para a escrita, e da escrita a gente traduziu para o português. Aí meu avô faleceu antes que o livro fosse lançado. E aí eu escrevo o prefácio. Eu escrevia muito bem quando era garoto, hoje eu não sei mais. Mas essa emoção de lançar o livro dele e essa coisa que o livro tem de realmente ser essas garrafas jogadas no oceano que vão chegando a lugares absolutamente improváveis, né? A gente experimenta isso com o cinema também, ou com a televisão, claro. Mas o livro chega de maneira muito mais, às vezes, impactante, marca aquela pessoa. Então, uma vez ou outra eu tô por aí em algum canto, numa livraria qualquer, e alguém chega e fala, pô, li o livro do seu avô, muito bonito. Então... E o livro saiu por alguma editora? Como é que foi a publicação dele? na época saiu, cara, mas era coisa... Eu tô com o livro lá em cima, depois eu pego para mostrar pra vocês. Era uma editora pequena, porque era uma coisa judaica também, né? Era Shalom, e editar e escrever. Eu já tive convite até agora de uma editora maior para escrever um livro e para reeditar o livro dele. Vamos ver se isso acontece. Aí eu vou estar no Jabuti do outro lado da mesa. Muito bem. Quem dera, né? Eu fiquei com vontade de ler, porque parece realmente uma história incrível, né? É bonita. É bonita, é forte. Mas daí eu, por exemplo, me pergunto, aliás, até pegando um gancho sobre aqui que ele falou, né, de estar sendo cuidado com pessoas estranhas, né, o Leonardo, isso é uma fala do Tennessee Williams, o bom de chama Desejo, né, a Blanche fala, né, eu vivo da bondade de estranhos, né, o teatro me influenciou muito. O teatro, as leituras de teatro do Arthur Miller, do Tennessee Williams, do Chekhov, de todos esses caras me influenciou muito. Durante uma época eu só lia peças de teatro, li todas que eu podia, como se fosse literatura, e são literatura. E daí junto com essa fala que você falou, pô, eu gostaria de ler esse livro, é uma história interessante, mas eu sempre me perguntei, será que não é comum? Será que não falamos suficientemente da guerra já? E daí eu me pergunto isso e ligo a televisão e vejo que não, porque as pessoas estão negando as coisas absolutamente mais óbvias. E claro, a história é única na medida que ela é sua, né? Então você vai passeando por essas questões aí. Acho que é isso. Acho que tá acabando com o seu tempo, né? Não sei, dá um receio, né? Que como você falou, ainda vai atrapalhar ainda a cerimônia do Jaúta, a cerimônia do Jabuti que você falou que vai fazer daqui a pouco, é isso? Então, o ensaio. Então, eu falei, estamos com esse receio. E ainda a gente queria fazer as indicações, que já foram várias, que foram incríveis. Mas o que você tá lendo agora, então, Dan? Que você pode recomendar? Não, acabei de ver ali, pô, Murakami tá lá, tá perto do Guimarães Rosa, coitados, eles nunca iam se conhecer de maneira nenhuma. Eu acho que não. Mas não, esses dois não tem muita ligação, mas eles tá na divisória da estante, que são autores que eu acho incríveis. Obrigado, Murakami também é o meu favorito contemporâneo. Pô, Murakami é demais, cara, e não ganha o Nobel por quê? Por pura teimosia dos caras, não é? Porque ele é pop demais, eu acho. Eu acho também. Mas o Dylan ganhou, cara. Olha que doideira, né? Porque ninguém esperava, né? Eu acho que é por isso. Tipo, você imaginava que o Dylan ia ganhar o Nobel de Literatura. E quem foi receber a Patti Smith, que é uma escritora maravilhosa, né? Eu ia falar que ela seria uma melhor escritora que ele, mas não sei se eu devo falar isso em público. Fale. Vá. Abra seu coração. Não. Qual é o seu preferido do Murakami? Vai, vamos trocar ideias. Eu acho que é... Nossa, essa foi difícil. Me veio um Q84. É o mais recente, né? Aqui no Brasil em 3 volumes, né? Bom, lá fora também. Não, saíram acho que mais um, que é a do Imperador. Mas eu acho que foi o primeiro que eu conheci dele, que é a Minha Querida Sputnik. Acho que esse é o meu favorito. Que é mais curtinho, sabe? É mais concentrado, assim. E o outro, eu acho que às vezes ele se repete um pouco, mas eu adoro essa repetição. Então... o meu primeiro foi Caçando Carneiros.
É um ótimo também. Foi o meu primeiro livro dele. Agora eu acho esse tipo de escritor que escreve qualquer coisa, até escrevendo como sobre maratona, né? O que penso quando corro, é isso? É É ótimo bom. isso. É Até verdade. isso. Mas qualquer coisa o cara escreve, tem essa habilidade, né? Mas é impressionante, impressionante. É Mas verdade. vocês querem dicas sobre coisas atuais? O que eu estou lendo? Eu estou lendo do Colson Whitehead, que eu acho que é um cara bem Hum, interessante, acho que ganhou o Pulitzer, se não me engano, recentemente. Trapassa no Harlem, divertido e bem escrito, naturalmente, como tudo que ele faz. Estou com o livro do Lula, aqui sobre a mesa. A Companhia das Letras mandou aqui para casa, do Fernando Moraes, está aqui. tá bom, você não pirateou, então tudo bem. Porque estão pirateando direto, é? Tá tendo um problema e o Fernando Moraes está bem infeliz com a situação. Coitado, se enfurnou no Guarujá, se dedicou anos e anos e agora tá Exatamente. pirateando. É bem por isso. Lá em cima, eu tava com um livro de Scarmeta até. Scarmeta. É um poeta que. Alguma coisa do ditador e poeta. A gente falou isso, eu vi o filme do Carteiro e Poeta e estava lendo um livro dele, que é um escritor mais doce, mais fácil, mas é bonita a história, sempre tem uma poesia no meio desse romance. Eu leio 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. E você tem alguma coisa que você não gosta? Que você não lê? Cara, tem. Essa é uma ótima pergunta. Tipo, você falou de poesia, que você não tinha falado antes, mas ficção, não ficção, mas... Você leu, por exemplo, coisas do tipo Harry Potter, 50 Tons Não de li. Cinza? Não li. Não Tá li. bom. Não, isso eu não leria. 50 Tons de Cinza eu não tenho interesse nenhum. Aí já sei, o cara, não sei. Thalita, você gosta? Falam que as mulheres que piram com esse livro. Não, eu pessoalmente não gosto de 50 Tons de Cinza, mas Harry Potter já é outra história. Acho que isso aí tinha que ler. Cara, eu tava trabalhando na Livraria da Cultura quando chegou o primeiro Harry Potter. Eu lembro aquelas caixas empilhadas e as pessoas vindo, esperando para comprar aquilo como se fosse realmente ouro. Era lindo de ver. Era uma época muito, muito bacana. Achei esse livro aqui, que é um livro que recentemente gostei muito. Garota, Mulher, Outras, Bernardina Evaristo. Ganhou o Booker Prize, até o Booker Prize de 19. Esse também é um livro que me marcou. Esse está concorrendo ao Jabuti também, na categoria capa. Exato. E é bonita mesmo, né, gente? Ó, pra quem não viu, né? Também acho linda. Tem um Ednei Silvestre, o Ednei vai vir agora, vai até lançar livro agora, daqui a pouco, dia 8 de dezembro. Sua pergunta sobre o que eu não leio. Esses daí eu não leio, não. Por exemplo, tinha uma categoria de livros que eu não lia, mas eu comecei a ler recentemente, que é a categoria Super Pop, Hiper, Mega Blaster, Blockbusters, não sei. Que é aquele cara que escreve os julgamentos, qual que é aquele? James Patterson. Esses americanos, assim. Tem um outro que tem um nome meio espanhol também. Escreveu... Qual é o nome desse cara? Daniel Silva? Daniel Silva, exatamente. Esses caras, eu falei, durante o final ali da pandemia, eu falei, meu, vou pegar esses caras assim, e Follett também. Ken Follett. Esses caras eu nunca tinha lido na vida. Tinha um maior bode dessa galera toda e li agora. Foi legal, eu li o Dossiê Pelicano, que eu achei bom. Eu acho que são livros divertidos, né? Cara. Então, são bons. O Dossiê Pelicano, por exemplo, eu gostei. Mas estou dizendo assim como um exemplo de coisas que eu não lia e fui experimentar. Agora, 50 Tons de Cinza, acho que eu não darei essa... não vou ser tão... Não serei tão, como é que se diz isso, aberto. Mas eu posso falar que eu encontrei em um lugar que é onde eu menos esperava. Tipo, eu fui na casa de uma pessoa muito próxima, mais próxima possível, e tava lá. E foi bem desagradável. Primo Leve, eu não posso acabar sem falar do Primo Leve, tô vendo aqui. Esse é um livro que mudou minha vida. Esse eu gostaria de fazer uma peça, até na Inglaterra já foi feita, que é Isso, um Homem. O sol aqui não está mostrando para quem está no Isso, um Homem, né? Okay. Eu particularmente gosto mais até do outro, que é do trem, que o cara fez um filme. Pega aí Primo Leve, tem A Trégua.
A Trégua. E quem fez o filme foi aquele livro Cara Comprido italiano que eu encontrei Não, um ator americano que tem um nome italiano que eu encontrei em Nova York, e ficamos falando do Primo Levi na frente do Pete, que é um restaurante que tem na Sexta Avenida, que é uma maravilha. Você lembra todo o contexto, menos o nome dele. Que chato, né? Mas é porque no começo ele me tratou meio mal, aí eu falei, porque eu olhei para ele e falei assim, cara, você fez um filme eu fui andando assim, com licença, sou ator brasileiro e tal, você fez, aí ele já, tipo, legal, cara, não curti muito falar com você. Eu falei, mas a gente nem começou, calma. Aí eu falei, não, a gente tem um gosto em comum, que é o Primo Levi. E aí ele se animou, aí eu falei, você fez A Trégua, eu quero fazer o Esse Homem no teatro e tal, e a gente embalou uma conversa. Ele tinha trabalhado também com os irmãos Coen, é um grande ator, bota aí no Google, a gente acha o nome dele. John Turturro. John Turturro, tá aí, esse aí mesmo. Turturro, é isso. Agora, o que eu não gosto, só para aproveitar deixa, quer dizer, nem sei se cabe aqui, é essa coisa de que há livros que são necessários de ler e se você não lê, você não aceita em nenhum grupo. O livro, às vezes, o livro vem com uma pretensão, eu acho chato. E eu acho que é uma coisa que joga contra a literatura. Não tem forma melhor de terminar esse programa? Tem? Eu acho que é isso. Hein? Foi ótimo. Dan, foi uma delícia conversar com você e conhecer um pouco da sua biblioteca. Eu adorei ver e conhecer algumas coisas ali e também... Dan, como que é o modo adequado de falar quebra a perna? É isso? Ou é merda? Merda, break a leg é muito inglês. Não, tem gente que fala quebra a perna, mas isso não existe, isso é uma coisa importada. Nos musicais devem ter, né? Os musicais que nos dominaram devem ser totalmente quebra-perna, mas eu sou um ator de teatro e não musical, mas por incapacidade minha, na verdade, porque eu não canto nada. E ainda prefiro o Arthur Miller ao Andrew Lloyd Webber, então eu prefiro merda do que quebra-perna. Então, merda pra você. Daqui a pouco a gente vai te assistir também. As pessoas vão te assistir aqui e depois vão assistir no Jabuti. Vamos ter uma overdose da Stubach. E eu queria te agradecer muito, Dan. Foi excelente o papo, foi uma delícia. E dizer que a gente vai ter essa overdose, mas é uma overdose do bem. Certeza que todo mundo vai gostar. Cara, obrigado. Acho que a gente até acabou falando um pouco por minha culpa da literatura brasileira, citamos alguns nomes, falamos com algumas pessoas. Eu congratulo e parabenizo todo mundo que escreve um livro no Brasil. A batalha não é fácil, de ter exposição, eu consegui viver disso, e acho que os prêmios estão aqui para ampliar o conhecimento dessa gente, ampliar o acesso, não só os prêmios, como tem todas as feiras de livros no Brasil todo, e tem muitas tradicionais maravilhosas, que elas se mantenham, e eu fiquei muito, muito honrado de fazer parte do Jabuti. Obrigado a vocês pelo carinho, tamo junto. A gente que agradece. Tchau, tchau.